Olá, meu nome é José Alfredo. Moro no interior de Goiânia e prefiro não revelar o lugar exato, por se tratar de um lugar pequeno e todos me conhecerem. Hoje eu estou com 42 anos e o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2008, quando eu estava com os meus 31 anos de idade. Eu nasci na fazenda dos meus pais e passei a minha infância por lá, aprendendo a lidar com todo tipo de serviço de um legítimo fazendeiro. Mas apesar de eu ter sido criado dessa forma, nunca foi isso o que eu queria para a minha vida. Ficar ali cuidando de criações e plantações. Eu até gostava, mas gostava mais para lazer. O que eu queria mesmo era ir para a cidade estudar e vencer na vida com um trabalho urbano. O meu sonho se concretizou. No começo foi difícil, mas quando eu estava com os meus 20 anos, eu fui para a cidade e, com o passar do tempo, consegui me formar em engenharia e arrumar um bom emprego. Praticamente todos os finais de semana, eu ia para a fazenda de meus pais. E durante o tempo em que morei lá, eu nunca vi nada de sobrenatural. Pelo menos não algo que eu pudesse ter certeza. Já vi sim alguns vultos, sensações de estar sendo observado, mas nada que eu pudesse afirmar com certeza que se tratava de algo de outro mundo. Naquele tempo, no ano de 2008, eu tinha um amigo que era da mesma região da fazenda dos meus pais. O pai dele também era fazendeiro, e ele fez a mesma coisa que eu. Foi fazer a sua vida na cidade. E mesmo na cidade, continuamos grandes amigos. Esse meu amigo, que se chama Brenner, é 6 anos mais velho do que eu. E naquela época ele estava com os seus 37 anos. Ele havia comprado um sítio mais próximo da cidade onde morávamos, pois nem sempre ele gostava de ir para a fazenda de seus pais, já que ele tinha muitos irmãos e lá ficava muito cheio todos os finais de semana. O Brenner, naquela época, já estava mais bem de vida do que eu. Ele teve um pouco mais de sorte, e por conta disso, ele tinha um caseiro contratado que ficava no seu sítio cuidando de suas criações e de tudo o que ele tinha por lá. Em uma certa quinta-feira, o Brenner me ligou, dizendo que o seu caseiro havia pedido demissão e já havia ido embora do sítio. Ele disse que estava correndo atrás de um outro caseiro, mas que, por enquanto, precisava de uma pessoa para ficar no sítio naquele final de semana. Ele disse que iria para o sítio no sábado, pois iria trabalhar no sábado até o meio-dia. E ele me ligou, pedindo para que eu fosse para o sítio dele cuidar das coisas por lá, e como consequência, me chamando para passar o final de semana bebendo e fazendo churrasco. Mas ele queria que eu fosse na sexta, pois ele só poderia estar no sítio no sábado à tarde. Eu tinha planos de ir para a fazenda dos meus pais, mas vendo a gravidade da situação, acabei topando. No final da conversa,
Eu perguntei a ele o porquê o caseiro tinha se demitido tão repentinamente. E ele começou a rir no telefone, dizendo que o caseiro disse ter visto uma criatura dos infernos rodeando a casa na noite anterior. Ele disse isso rindo e deixando claro que isso não passava de uma desculpa para o caseiro deixar a casa sem nem mesmo dar tempo de ele arrumar outra pessoa. Eu achei estranho, mas combinamos tudo. E na sexta-feira, depois do meu trabalho, eu peguei o meu carro e fui para lá, com o porta-malas cheio de cerveja, vodkas e carnes. A minha intenção era beber na sexta sozinho, pois não teria muito o que fazer no sítio. Mas eu não sei o que me deu naquela noite. Apesar de eu estar em um sítio com a geladeira cheia de cerveja gelada, eu simplesmente perdi a vontade de beber e resolvi ficar na sala assistindo um filme e só beber no dia seguinte, quando o Brenner chegasse. E claro, fiz isso depois de cuidar dos animais e de todas as outras coisas do sítio do Brenner. Até que, por volta de meia-noite, eu já estava com muito sono, pois havia acordado cedo e trabalhado o dia todo. Fui para a cama dormir e deixei a luz da sala acesa. Por volta de umas 3 horas da manhã, eu comecei a acordar lentamente, escutando alguns barulhos de fora da casa. No mesmo instante em que eu acordei, o meu coração já começou a disparar, pois os barulhos eram uns rugidos muito tenebrosos. E para a minha burrice, em vez de eu continuar ali calado e deitado, eu me levantei e fui até a sala, tentar espiar o que era. Quando eu abri um pouco a cortina, eu pude ver aquela coisa lá fora. Havia uma criatura imensa, de uns 2 metros de altura, bem em frente à casa, e estava olhando para a frente da casa. Era como se aquilo estivesse pensando como faria para entrar lá dentro. Com um susto, eu acabei fazendo um barulho na janela, e aquela coisa percebeu que eu estava ali. Acho que aquela besta pensava que a casa estava vazia, e quando percebeu que eu estava ali dentro, começou a se aproximar da porta e dar fortes patadas, tentando entrar. Ali eu senti o verdadeiro terror. Eu estava sozinho em um sítio, com uma criatura do inferno lá fora. A cada cerca de 1 minuto, aquela coisa dava uma patada mais forte que a outra na porta. Eu não tinha o que fazer. De jeito maneira, eu teria coragem de enfrentar aquela coisa. Mas eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, ou aquilo iria acabar entrando na casa e acabar me matando. Em um ato de desespero, eu tomei uma atitude. Eu já me conhecia e sabia que me tornava uma pessoa mais corajosa quando eu estava sob efeito de bebida alcoólica. Rapidamente, peguei uma das garrafas de vodka que eu havia levado e comecei a virar no gargalo mesmo. A cada gole que eu ia dando,
com mais coragem de sair dali e enfrentar aquela coisa eu ficava. Depois de virar mais de meia garrafa da vodka, eu estava sentindo que aquilo ia acabar conseguindo derrubar a porta. E foi nesse momento que tomei uma atitude pelo fato de estar bêbado. Peguei um facão que estava na cozinha e lentamente destranquei e saí pela porta da cozinha. Pensei em chegar por trás daquela coisa sem ela me notar e enfiar o facão em suas costas. Mas seria muito arriscado se ela me visse. Quando eu vi que aquela coisa não notou que eu havia saído pela outra porta, eu achei melhor me distanciar do sítio a pé, pois não teria como pegar o carro, já que ele estava também na frente da casa. Eu saí entrando no mato e subi em cima de um pé de manga que havia nos fundos do sítio. Lá de cima, eu escutava aquela coisa ainda tentando entrar. Após algum tempo, eu não sei se aquela coisa percebeu que eu havia saído ou se ela desistiu de tentar entrar. Ou poderia ser até mesmo o fato da madrugada já estar terminando e a transformação daquela besta estar prestes a terminar. Mas aquela coisa começou a sair andando vagarosamente e se embrenhando mato adentro pela frente do sítio. E eu continuei ali em cima do pé de manga com o facão na mão. Fiquei ali até o dia amanhecia. Quando amanheceu e eu notei que era seguro, eu já estava fora do efeito da bebida, pois já tinha se passado algumas horas. Eu desci daquela árvore e a única coisa que fiz foi pegar a chave do carro dentro da casa e sair dali o mais depressa possível. Deixei tudo aberto. Quando cheguei na cidade, liguei para o Brenner, que naquela hora estava indo para o trabalho. Devia ser umas 7 horas da manhã. Expliquei tudo a ele, e naquele momento, ele viu que o caseiro dele não havia contado nenhuma mentira. O Brenner naquele dia faltou do trabalho e foi até o sítio conferir como estava tudo. Eu não me atrevi a voltar mais lá. O Brenner até hoje continua com aquele sítio. E eu ainda converso com ele algumas vezes. Mas, segundo ele jamais viu essa criatura em sua propriedade. Das duas, uma. Ou ele é um cara de muita sorte, pelo fato do seu caseiro e de seu amigo, que no caso sou eu, estarem em seu sítio quando essa coisa apareceu, e quando ele mesmo estava, nunca aparecia. Ou então, o Brenner tem alguma coisa a ver com aquela fera. E mesmo a fazenda dos meus pais não serem perto do sítio do Brenner, sempre que eu fico por lá à noite, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Boa noite.